Acredito que muitas pessoas querem saber qual o seu chamado, a sua vocação dentro do reino de Deus. E seria tão mais fácil se aparecesse um anjo com uma faixa, assim, dizendo: a tua vocação é ser um pregador da palavra, né? Não seria mais fácil? Eu vou te falar que na verdade é mais fácil do que você imagina, porque às vezes a gente realmente está esperando um anjo aparecer, mas Deus colocou um mecanismo dentro de cada um dos seus filhos para que você consiga, para que eles consigam entender o seu chamado, e não é tão difícil assim. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje. Porque muitas vezes o que pode estar acontecendo é que você está insensível à voz de Deus. É isso mesmo. Você já viu aquelas pessoas que falam: Deus não fala comigo, Deus não se apresenta para mim, mas em compensação tem outras pessoas que vivem cheias de histórias para contar sobre como Deus apareceu, como Deus se manifestou, o que Deus falou. Às vezes essa pessoa fala até assim: escutei Deus. E aí, como que ela conseguiu escutar Deus se tem muitas pessoas falando que Deus nunca apareceu para ela, nunca escutou nada? Isso tem a ver com a sensibilidade da pessoa. E eu vou te falar assim, muitas vezes Deus se apresenta para você, fala as coisas para você na forma do seu espírito entender. Ela vem com um sentimento interior testificado pelo Espírito Santo. Mas como é que é isso? Seria só um sentimento qualquer? É mais do que um sentimento. E eu vou te explicar isso na palavra de Deus. Eu vou te convidar a abrir o livro de Jeremias, capítulo 20, versículo 9. Essa situação acontece que o próprio Jeremias está desanimado, porque ele fala a palavra de Deus, Deus pediu para que ele falasse e ele fala. Só que aí quando ele fala, que ele profetiza para as pessoas escarnecem dele e ele passa por muitas situações ruins por conta das mensagens que ele prega, que Deus manda ele pregar. E sabe o que ele fala ali? Ele tentou parar de falar a palavra de Deus. Ele disse: eu não vou fazer mais isso. E olha o que aconteceu quando ele tentou parar. Lá no versículo 9, capítulo 20, versículo 9 do livro de Jeremias, ele fala: então eu disse, eu não farei menção dele, ou seja, eu não falarei mais de Deus, nem falarei mais o seu nome, mas a sua palavra estava em meu coração, como um fogo ardente, trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter, e eu não posso mais. Jeremias está falando que quando ele tentou parar de falar a palavra de Deus, ele começou a se sentir muito inquieto, era como um fogo ardente nos ossos dele, e ele não conseguiu conter isso, era mais forte do que ele. Então aqui a gente tem uma noção, um sinal de como é que você entende a tua vocação, teu chamado no reino de Deus. Deus coloca em você uma vontade mais forte de que você mesmo, de fazer alguma coisa. Por exemplo, eu vou falar por mim mesma. Desde que eu me converti, eu tenho uma facilidade de querer estudar as minuciosidades da Bíblia. Eu gosto de passar tempo aqui e eu gosto de ler detalhe por detalhe. E não só isso, eu gosto de explicar para as pessoas. E é por isso que eu fiz esse canal. Porque para mim, se eu não fizer isso, eu não me contenho. É mais forte do que eu. E também tem outra coisa. Antes de eu me converter, e olha aí um mistério de Deus que talvez vai revelar coisas agora na sua vida. Antes de eu me converter, eu sentia muita vontade de cantar e tocar. E ninguém me ensinou, ninguém me estimulou, eu não tinha ninguém na minha família que cantava e tocava. E um dia o meu pai percebeu que eu gostava disso, me deu um violão quando eu tinha 15 anos de idade. E a partir daquele momento eu comecei a compor músicas assim, aleatoriamente, e era qualquer assunto. Eu pensava assim, os passarinhos voando, eu ia lá e tocava uma música de passarinho voando. E aconteceu que depois que eu me converti, esse dom de compor músicas, esse dom de compor melodias foi consagrado para Deus, e hoje eu faço muitas melodias e muitas canções que são tocadas lá na igreja por causa desse dom que Deus me deu antes de eu saber que eu ia amar a Deus. Ele já me amou primeiro, ele já me escolheu primeiro. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a reparar o que você tem facilidade de fazer. E você vai se amar dessa forma. Por que se amar? Porque tem pessoas que têm facilidade, por exemplo, de servir. E quando eu falo servir, é no sentido de tem pessoas que têm facilidade de preparar uma mesa.
de deixar as pessoas acolhidas num lugar, ela tem facilidade de arrumar as coisas, deixar as coisas bonitas. Às vezes essa pessoa tem uma facilidade de organização e ela acha que esse dom não é tão importante quanto o dom do pregador que está ali passando a palavra. E aí ela se sente menos, aí ela se sente para baixo. Só que a Bíblia fala que Deus dá dons da forma que Ele quer, o Espírito Santo distribui da forma que Ele quer. E alguns recebem dom de ensinar a palavra, outros recebem dom de serviço, outros recebem dom de administração, outros recebem dons e vários dons que tem ali, e um deles é o dom de administração e o dom de serviço, que isso a gente até tem uma facilidade de ver nos diáconos das igrejas, que são aquelas pessoas que têm uma facilidade de organizar a igreja, de deixar a igreja acolhedora, para que quando as pessoas cheguem, elas se sintam à vontade naquele lugar. E esse não é um dom menos ou pior do que qualquer outro, mas se Deus te chamou para isso, é isso que você tem que fazer, é o seu chamado. E se você tem facilidade e você não consegue estar num lugar que você está parado, vendo as pessoas organizando, você dá uma agonia em você pensa assim, isso aqui não é a melhor forma de fazer isso. E eu posso ajudar essa pessoa a fazer aqui de uma forma melhor, mais eficaz, mais eficiente. Aí você vai lá e não se aguenta e vai lá e tem que deixar as cadeiras organizadinhas assim, que tem que deixar a Santa Ceia bonitinha assim, que a igreja tem que estar bonitinha assim, no Natal você tem que fazer assim assado. Se você é uma pessoa que tem facilidade para fazer isso, provavelmente o seu dom é o dom de organização, é um dom de administração da igreja. Tem outras pessoas que têm dom para cantar. A pessoa canta que nem um passarinho e ela gosta e ela se expressa bem nisso e ela sempre está cantando. É só eu aqui em casa, tá lavando louça, tá cantando, tá? E canta bem, canta bonito e as pessoas, todo mundo fala, nossa, você canta bem. Nossa, é tão bom ver você cantando, a sua voz é tão agradável. E aí você percebe, opa, aí tem coisa de Deus. Porque é Deus que coloca tudo de bom na sua vida, é Deus que coloca. Aí tem pessoas que têm facilidade de ensinar. Tem gente que gosta de estudar a palavra de Deus, mas não tem facilidade de ensinar. E tem outras pessoas que elas explicam tão bem e você entende de uma forma tão fácil. Essa pessoa tem dom de ensino e ela não consegue fazer outra coisa de forma diferente. Ela sempre tem esse modo operante de fazer as coisas. E aí você entende dessa forma simples que Deus tem um chamado para você. E aí basta você aceitar o chamado de Deus e assim como Maria falou para o anjo quando ele apareceu e falou para ela, olha, você vai receber o dom de Deus no seu ventre. Ela falou, eis-me aqui. Você tem que falar para Deus, eis-me aqui com o dom que o Senhor quer na minha vida. O Senhor quer que eu seja um pregador? Eis-me aqui. O Senhor quer que eu seja um diácono na igreja? Eis-me aqui. O Senhor quer que eu seja uma pessoa que ore pelos enfermos, tem um ministério de intercessão, eis-me aqui. Tem gente que não pode ver uma pessoa doente que está lá de joelho intercedendo. Deus te chamou para isso, para que você ore pelos doentes, é um ministério. Agora sim, veja bem, você não é obrigado a fazer só uma coisa. Às vezes, a tua igreja, e não só a igreja, né? Tudo que Deus pede de você, ele não é só dentro da igreja, muitas vezes é fora da igreja, é 50% dentro da igreja, 50% fora, você não pode fazer um, esquecer o outro, fazer esse aqui, esquecer esse, porque tem pessoas fora da igreja que também precisam escutar a palavra, na verdade elas precisam escutar a palavra para que elas possam conhecer a Deus, e essas pessoas ali fora, elas precisam de você lá, brilhando, né? Brilhando a sua luz nesse lugar. E aí quando você está fazendo esse trabalho para Deus, tanto fora da igreja quanto dentro da igreja, vai ter coisas que você vai fazer que não é a tua área, não é o teu chamado. Mas às vezes você faz porque não tem naquele momento alguém com chamado para fazer melhor do que você. Ou às vezes você vai estar assessorando alguém que tem um chamado. O que eu estou querendo dizer aqui é que você não tem que fazer só o que você gosta. Muitas vezes você vai fazer coisas que você não gosta, porque tem que ser feito, porque Deus é o Deus que manda e a gente obedece. Ele é o nosso Pai e a gente obedece o nosso Pai. Mas tem coisas que você vai fazer com muita facilidade. Você vai fazer com amor, você vai fazer com vontade, aquilo ele aflora dentro de você. Isso que aflora dentro de você
provavelmente é o seu chamado. Por exemplo, eu tenho um chamado para o louvor. Então eu tenho muita facilidade com louvor, mas eu também limpo a igreja, eu também evangelizo, eu também oro pelas pessoas doentes, eu também estou ajudando as pessoas, eu também faço a caridade, ajudo os pobres. Então, você entende isso? Então, assim, o teu chamado é o que você vai ter facilidade de fazer e Deus vai deixar isso claro no seu coração, mas também Ele vai confirmar isso que em outras pessoas te falando. Outras pessoas vão te confirmar isso, elas vão dizer, você tem facilidade para isso. Olha só como você faz isso bem feito. E muitas vezes Deus vai te chamar ali, antes de você conhecê-lo. Porque a gente sabe que o nosso Deus nos conhece antes mesmo da gente ter nascido. E assim como na Bíblia fala que Ele te conhece no ventre da tua mãe e lá dentro Ele te escolheu, assim também a gente tem que acreditar que Deus, Ele nos conhece antes mesmo da gente conhecê-lo. Ele tem um propósito para a nossa vida, antes mesmo da gente descobrir esse propósito. Você tem facilidade para fazer alguma coisa? Escreve aqui embaixo o que você tem facilidade para fazer. Escreve aqui nos comentários o que as pessoas geralmente costumam comentar de positivo sobre as coisas que você faz e que costuma ser assim com uma coincidência, várias pessoas falando a mesma coisa. Confirma aí embaixo nos comentários se isso talvez não pode ser o seu chamado. Então, esse vídeo te ajudou? Gostou? Por favor, deixe o seu like, porque me ajuda bastante, faz esse vídeo chegar para outras pessoas. E também o seu comentário me ajuda. E se você quiser também e puder me ajudar, siga o canal e acompanhe os outros vídeos, que tem todos os vídeos desse canal são para levar o reino de Deus para todas as áreas da sua vida. Se você não me conhece, o meu nome é Fabiane Santos e até o próximo vídeo.